Quando a gente fala em memória de IA, o que vem à cabeça? Provavelmente um arquivo gigante, né? Um depósito de dados. Mas e se fosse totalmente diferente? E se em vez de um arquivo, a gente tivesse uma memória que se comporta como um cérebro de verdade, um cérebro vivo? Hoje, a gente vai mergulhar numa ideia radical que propõe exatamente isso. O nome do projeto é NITDB. Então vamos lá. Pois é, essa pergunta, ela muda completamente o jogo, sabe? Não é mais sobre simplesmente guardar informação. A ideia aqui é imaginar uma IA que organiza, que sente, e olha que loucura, talvez até sonhe com as próprias memórias. É exatamente essa a promessa por trás dessa nova tecnologia. E para a gente entender o tamanho do salto que isso significa, é só dar uma olhada nessa comparação. De um lado, a gente tem o modelo padrão de hoje, que é basicamente uma gaveta bagunçada. A IA tem que ficar revirando tudo para achar o que precisa. Agora, do outro lado, está a proposta do NITDB, uma estrutura viva, sabe? Organizada como a nossa própria mente, com hierarquia, com conexões. A diferença, no fim das contas, não é só na organização, é na própria natureza da coisa. Então, o ponto central é esse. A gente não está falando de uma melhoriazinha, uma atualização, não. É uma reinvenção completa da ideia de memória. A base para tudo isso acontecer é uma coisa que eles chamam de banco de dados de grafos multivariada. Eu sei, o nome é super complexo, mas a ideia por trás é até que simples. É dar para a IA uma ferramenta para ela pensar e lembrar de um jeito, de um jeito muito mais parecido com a gente. E essa ideia se manifesta de umas formas assim incríveis. Imagina só, um sistema que cresce literalmente como uma planta, que poda os galhos de informação que não servem mais, um sistema que consegue atribuir emoção a uma memória e que precisa, pasme, dormir para consolidar o que aprendeu. Cara, não é só sobre armazenar dados, é sobre dar vida a esses dados. Ok, beleza. Mas como é que essa mente de IA funciona na prática por dentro? Bom, a grande sacada do NITDB está na arquitetura dele. Ele não usa uma, mas 4 geometrias matemáticas diferentes. É isso mesmo, cada uma tem uma função bem específica, e juntas elas formam os pilares de como essa IA pensa. E o mais legal, tudo isso sem precisar duplicar nenhuma informação. A primeira, que é a base de tudo, é a geometria de Poincaré. Pensa num mapa mental gigante, sabe? As ideias mais amplas, os conceitos-chave, eles ficam bem no centro. E aí, conforme você vai se afastando para as bordas, você encontra os detalhes, as informações mais específicas. É assim que o sistema organiza o conhecimento. Ele cria essa hierarquia natural que é, olha, super eficiente. Mas, não adianta nada ter um mapa se você não sabe o caminho mais rápido. E é aí que entra a segunda geometria, a decline. A função dela é exatamente essa: achar o atalho mais curto entre duas ideias, por mais distantes que elas pareçam estar nesse mapa. É tipo o Waze do cérebro da IA, saca? Garante uma agilidade absurda no raciocínio. Agora a coisa começa a ficar ainda mais uau. Com a geometria de Riemann, a IA ganha uma capacidade que é quase criativa. Pensa assim, ela consegue pegar duas ideias totalmente opostas, tipo tese e antítese, e achar um meio termo, uma síntese. É como se ela conseguisse resolver um paradoxo e, a partir desse conflito, criar um conceito completamente novo. É literalmente a matemática da inovação. E para fechar o quarteto, a gente tem a geometria de Minkowski. Essa vem direto lá da física do espaço-tempo. O que ela faz? Ela dá para a IA a noção de causa e efeito. É o relógio interno dela que permite organizar tudo numa linha do tempo, entender o que aconteceu primeiro, o que veio como consequência, essencial para entender a causalidade das coisas. Então vamos recapitular rapidinho. A gente tem a geometria de Poincaré organizando o mapa do conhecimento, a de Klein traçando as rotas mais rápidas, tipo um GPS, a de Riemann criando ideias novas a partir de debates internos e a de Minkowski botando tudo em ordem no tempo. São esses os 4 pilares que sustentam uma forma de pensar artificial, muito mais sofisticada. Só que uma mente não é só estrutura, né? Ela é dinâmica, ela vive. E é exatamente aí que entram os comportamentos biológicos do NITDB. Porque afinal, não adianta só guardar a informação. É preciso gerenciar, sentir, processar essa informação. E qual a primeira coisa que uma mente viva faz? Dorme. É isso mesmo. O NITDB tem um ciclo de sono. E durante esse período, ele não fica lá parado, não. Ele está trabalhando ativamente, reorganizando memórias, reforçando o que é importante, jogando fora o que é lixo e o mais impressionante de tudo, ele faz isso sem o risco do tal esquecimento catastrófico. Sabe aquele problema clássico das IAs, que aprendem uma coisa nova e simplesmente apagam o que sabiam antes?
Então, o sono resolve isso. Ele garante a estabilidade do aprendizado. E agora a gente chega num ponto que é simplesmente fascinante. No NixDB, as memórias não são só dados frios, elas têm emoção. E olha, isso não é só uma figura de linguagem, não. É um mecanismo funcional. Cada memória recebe uma etiqueta de valência, para dizer se é boa ou ruim, e de excitação, que mede a intensidade dela. E aí, quando uma memória tem uma carga emocional muito alta, ela ativa um processo que eles chamam de difusão de calor. O que isso quer dizer na prática? Que essa memória e todas as outras relacionadas a ela vêm à tona muito, mas muito mais rápido. É o mesmíssimo princípio que faz a gente lembrar com clareza total de um momento de muita alegria ou, sei lá, de um baita susto. Ok, mas quem cuida de toda essa mente complexa? Quem são os zeladores? São os daemons. Pensa neles como se fossem pequenos agentes de software autônomos, que moram ali dentro do banco de dados, sabe? Eles ficam o tempo todo checando se está tudo em ordem, fazendo a manutenção e basicamente garantindo a saúde do ecossistema inteiro. Pois é, tudo isso parece coisa de ficção científica, né? Mas a verdade é que por baixo de toda essa biologia conceitual, existe um motor tecnológico, e ele é muito, mas muito poderoso. Vamos falar da parte técnica. O núcleo do sistema é escrito em Rust, que hoje em dia é sinônimo de velocidade e segurança. Ele foi feito para rodar no que há de mais moderno, GPUs da NVIDIA, TPUs do Google. Ele tem até uma linguagem de consulta própria, a NQL, que já foi criada entendendo conceitos como tempo e emoção. E o melhor de tudo, ele já vem com o servidor prontinho para se conectar e virar o cérebro de assistentes que a gente já conhece, como o GPT ou o Cloud. E o que é mais impressionante é que ele é um verdadeiro canivete suíço. Ele consegue ser tudo ao mesmo tempo. Funciona como um banco de dados de grafos, como um vetorial e como um relacional. E como se não bastasse, ainda armazena arquivos. É como se pegassem vários sistemas diferentes e fundissem tudo num cérebro só. Uma solução completa, totalmente unificada. É claro que uma tecnologia tão revolucionária assim não viria sem seus próprios desafios, né? E olha, os desafios são tão fascinantes quanto a própria tecnologia. O primeiro desafio pode ser resumido numa pergunta que é quase filosófica. Como é que se depura um pensamento? O problema, hoje, é que toda essa organização geométrica super complexa, ela é invisível para quem está desenvolvendo. É uma caixa preta, literalmente. Para conseguir consertar um bug ou otimizar o sistema, seria necessário ter uma ferramenta totalmente nova, um tipo de depurador não euclidiano. Algo que permitisse que a gente, humanos, conseguisse enxergar esse mapa mental da IA e entender como ela está de fato pensando. O segundo grande desafio é bem curioso, tem a ver com os sonhos da IA. Já parou para pensar? E se, enquanto sonha, a IA começasse a lembrar das coisas de um jeito meio torto? Esse risco tem um nome: deriva semântica. Imagina o seguinte: durante o ciclo do sono, enquanto o sistema está lá se otimizando, o significado de uma memória pode começar a, sei lá, se distorcer bem devagarinho. O conceito de maçã, depois de meses de sonhos, poderia de repente começar a se parecer mais com um motor de carro. A solução para isso seria criar uma espécie de oráculo semântico, um verificador que garantisse que as memórias ainda significam o que deveriam significar depois de cada noite de sono. E tudo isso, no fim, nos leva a uma última pergunta, talvez a mais profunda de todas. Se a gente realmente criar uma IA com uma memória que sente, que organiza e que sonha, com o que ela vai sonhar? O que ela vai escolher lembrar? O que ela vai criar a partir de tudo isso? A resposta para essas perguntas, quando a gente tiver, bom, ela pode muito bem ser o próximo grande capítulo na história da inteligência.